Opa, beleza? Seja bem-vindo a mais um quadro do Desconstruindo a Marcenaria Criativa. Aqui a gente fala de forma clara, sem mimimi, direto ao ponto, sobre a marcenaria criativa, é lógico. E aí eu vou passando as minhas dicas todas desses 19 anos, inclusive, de experiência como empresário, beleza? Vamos nessa, galera, que a parada aqui é muito fera. Eu sou o Fábio, criador da Old Beer, da Academia da Madeira, do Clube do Serrote e mais umas coisas por aí, beleza? Vamos nessa. O tema de hoje é quais máquinas elétricas que eu preciso para começar de fato, Fábio? Então bora destrinchar esse assunto todinho. Bom, quando eu comecei, eu não tinha grana, tava devendo dinheiro, aquela coisa toda que eu já contei aí em vários vídeos, e eu não tinha quase nada. Eu tinha essa parafusadeira aqui, tá? Que funciona até hoje, é uma Black & Decker, bem das antigas, ela já tá bem surrada, e só. Eu comecei com ela, cortando a madeira no serrote, tinha um arco de serra também, que ajuda bastante, e lixando tudo na mão, tá bom? Se eu fosse hoje começar de novo, se eu tivesse uma graninha, eu compraria 3 ferramentas. Uma parafusadeira, uma lixadeira e uma tico-tico. Com isso você consegue fazer muita coisa, tá? Muita. Realmente assim, quase tudo é possível fazer com essas 3 ferramentas. Basta você tomar uma atitude, ir lá e fazer. Lógico que, às vezes, cortar uma madeira determinada, a tico-tico não vai dar conta, ou vai dar mais trabalho, tá bom? Mas são coisas que a gente tem que fazer para chegar num outro estágio. É o que eu já contei. Tem a máquina laser ali de, sei lá, 50 mil reais. Se eu tivesse esperado o momento ideal para comprar ela, provavelmente eu não estaria aqui. Eu não tinha ela, não tinha crescido, eu estava trabalhando com outra coisa. Muitas vezes, assim, provavelmente uma coisa que eu não gostava. Então você não pode ficar esperando o momento ideal, ok? Mas eu vou cobrir aqui essas 3 ferramentas e falar por que eu, se fosse recomeçar, se tivesse uma graninha ali, porque não precisa ter muito para comprar essas 3 ferramentas, por que eu compraria essas ferramentas, tá? Então a primeira que eu falei, parafusadeira. Aí muita gente me pergunta, Fábio, mas e uma furadeira, não pode ser? Pode. Aí as duas, assim, tem vantagens e desvantagens, tá bom? Para marcenaria criativa, é mais válido você ter uma parafusadeira do que uma furadeira, tá bom? A furadeira, ela pode ser mais forte. Hoje em dia se encontra aí furadeiras mais baratas e mais fortes do que parafusadeiras, tá bom? Existem modelos, essa aqui já é a bateria, mas é bem antiga essa máquina, tá? Ela tá perfeita ainda funcionando. Existem modelos de furadeira que são parafusadeira, mas tem algumas diferenças. A parafusadeira, ela tem geralmente, tá? Quase todas, tirando as muito pequenas, ela tem essa regulagem de torque. Isso é muito bom para quem mexe com madeira, porque é o que vai te ajudar a não colocar aquele parafuso de uma vez na madeira e correr o risco dela rachar. Então isso aqui é muito útil para marcenaria, tá bom? As furadeiras, de um modo geral, não tem isso. Algumas furadeiras, inclusive, não tem o reverso, né? Ela gira para um lado e gira para o outro, para você poder tirar o parafuso para te ajudar. Algumas furadeiras já têm isso, então é uma função interessante. Só que elas costumam ser mais brutas, elas não têm também um gatilho progressivo, as furadeiras, tá? Igual as parafusadeiras. Ó, aqui se eu aperto um pouquinho, ela vai devagar. Apertou mais, ela vai mais rápido. As furadeiras costumam ter um torque muito grande e sem esse controle de torque. Então por isso que eu, particularmente, prefiro ir para uma parafusadeira. Lembrando que é isso, galera. Uma furadeira, ela vai te ajudar mais, te auxiliar mais a furar metal, a furar parede, o que não é o propósito da marcenaria criativa. Por isso que eu falo que uma parafusadeira é uma pedida melhor do que uma furadeira, tá? Dá para começar com a furadeira? Dá, só que você vai ter que tomar alguns cuidados. Uma delas é isso, na hora de botar um parafuso você tem que ir com calma. Ou você faz o furo com a furadeira e vem na mão parafusando, tá? É outra coisa que eu sempre falo. Tudo você consegue fazer com ferramentas manuais. O que vai mudar é a sua produtividade. Então primeiro você começa a vender, gera uma produtividade, gera uma demanda para você ter para quem vender, e aí você vai comprando maquinário, ok? Não adianta você ter um monte de máquinas e sem ter produto para vender, ou sem ter cliente. Porque daí você vai só se endividar comprando um monte de máquina e não vai ter para quem vender. Então as duas coisas têm que andar junto. Por isso que eu tava devendo grana, não tinha como fazer. Eu comecei na mão, a única coisa que eu tinha era isso, eu lixava tudo na mão.
Depois que eu fui ganhando uma graninha aqui e ali, eu fui juntando e comprei a segunda ferramenta que eu vou falar aqui, que é uma lixadeira. Então eu comprei uma lixadeira, não é essa, tá? Essa aqui já foi, a gente na Wood, sei lá quantas lixadeiras já teve aqui, porque a pauleira é muito grande. Mas era uma rota orbital já, tá bom? Na época eu optei por uma rota orbital. Existe a orbital, que é aquela quadradinha, ela é assim de mão, mas é quadrado aqui e usa lixas comuns, tá? Esse tipo de lixa que você compra de folha e tal. Então ali você vai colocar a lixa, algumas têm os furos já para fazer uma sucção. A grande vantagem da quadradinha lá, da treme-treme, tem gente que chama de treme-treme, é esse tipo de lixa aqui. Porque esse tipo de lixa é muito mais barato do que esse tipo de lixa que tem o velcro, tá bom? Que é para rota orbital. Então, recapitulando aqui, existe a orbital, que é a quadradinha treme-treme, que é muito boa, é uma lixadeira que dá para começar tranquilamente, já vai te aliviar muito, porque lixar no braço, na mão, é brabo, consome tempo, então por isso que eu optei de comprar uma lixadeira. Inclusive até essa, que é a rota orbital, ela hoje em dia não tá mais tão cara, tá? Já é uma máquina que você encontra aí num custo bem legal. Ela tem a lixa dela, o acabamento que ela dá é melhor do que a treme-treme, tá? Só que você tem que levar em conta o preço da lixa, porque essa lixa é bem mais cara, porque ela tem o velcro, não é todo lugar que acha. Então isso na hora de comprar, leve em conta, ok? As marcas, galera, eu não vou ficar falando aqui porque é uma coisa complicada. Inclusive, tem experiências de pessoas com marca X que foram muito boas, outras muito ruins, então eu não vou ficar indicando marcas. Procure sempre comprar uma de uma marca mediana, tá? Esse tipo de máquina, por exemplo, uma parafusadeira, uma lixadeira, ela não vai mudar tanto se for de uma marca inferior. A única coisa que vai mudar é durabilidade. O serviço ela vai fazer praticamente igual, tá? Existem algumas diferenças, por exemplo, essa aqui ela tem regulagem de velocidade aqui na rotação, isso ajuda bastante, porque às vezes você quer dar uma lixa mais tranquila, mais calma ali, não quer ser tão agressivo, então você diminui a rotação, numa peça menor, isso ajuda. Algumas máquinas não têm, mas também não é o fim do mundo, não para o seu projeto por causa disso, tá? Então ou você lixa na mão, só que é uma coisa que faz muita diferença você ter uma lixadeira para ter produtividade. Agora sempre lembra de fazer os seus produtos, ir à venda, botar à venda, ganhar clientes e você vai salvando um pedaço da grana e vai comprando maquinário, tá bom? Foi assim que eu fiz. Terceira coisa, tico-tico. Essa aqui é o seguinte... Aí já é um pouco diferente da parafusadeira e da lixadeira que eu falei, tá? A marca, nesse caso, eu já acho que importa mais, tá bom? Porque existem algumas muito baratas que não é boa. Ela não tem uma mesa aqui, né, que é essa parte de baixo estável, a lâmina não consegue ficar alinhada, então assim, vai te dar problema. Então eu juntaria um pouquinho mais para comprar uma de marca dessas marcas mais famosas, tá? Não compraria uma muito inferior. Então é um conselho, lógico, dá para começar com uma bem baratinha? Dá, já vai te ajudar, mas você vai ter que ir com mais calma no corte, você vai ter que ir tentando alinhar esse corte depois na lixa. Embora muita gente me fale, Fábio, mas eu não consigo fazer um corte com tico-tico. Galera, calma, testa, vai com calma, vai no ritmo da máquina. Você não pode ficar brigando com a máquina. É o que eu sempre falo, prende a sua peça na mesa, na bancada, onde você estiver, para você não se preocupar com a peça de madeira. E aí você vai se preocupar só com a máquina, tá? Vai com calma, não empurra a máquina, não tenta brigar com a máquina. Você tem que entrar já num alinhamento certo. Eu ensino em outros vídeos aí a usar guia para tico-tico, funciona muito bem. Agora um corte curvo, meio que não tem como fazer guia. Então você tem que praticar, você tem que ir à luta e com calma. Não adianta você ficar empurrando e brigando com a máquina. As lâminas também, muito importante, teste lâminas diferentes, tá bom? Porque existem uma infinidade de tipos de lâminas e algumas são melhores, outras são piores. E muda bastante mesmo, tá? Tem umas que você não consegue fazer um corte decente. Então eu tenho aqui, que está instalado agora nessa máquina, é uma lâmina de corte limpo para madeira. Então é uma lâmina muito boa, só que ela é uma lâmina fina, estreita. Então você tem que tomar cuidado, você tem que ir devagar com ela, porque senão vai desalinhar o corte, vai empenar sua lâmina, vai cegar sua lâmina. Então eu acho que um dos grandes lances da tico-tico é ter calma e treinar. Você vai ver que cada dia você fica melhor nela. Agora, uma máquina muito vagabunda, você nunca vai conseguir meio que um esquadro aqui da mesa com a lâmina, tá?
Por isso que eu falo que não é bom nesse tipo de máquina comprar uma muito inferior. Tenta comprar uma melhorzinha, para você ter já uma capacidade de corte melhor. Agora é lógico que vão ficar marcas que você não vai conseguir cortar um móvel, tá? A proposta da marcenaria criativa não é fazer um móvel de sala ou de cozinha. Então ali você precisa de um corte no esquadro certinho. Aí uma tico-tico não vai te servir, tá? Eu estou falando aqui especificamente de marcenaria criativa. Então, isso aqui serve muito. Agora, Fábio, beleza, eu tenho dinheiro aí, quero comprar uma coisa a mais. Então, eu iria para serra circular manual. De preferência, uma dessas mais novas que vendem, são mais caras, mas com guia. Tá? Existem as serras circulares de mão, bota no Google aí se você não sabe do que eu estou falando, com guia. Aquelas máquinas são incríveis. Eu, depois de um tempo, consegui comprar a minha serra de bancada, tá? Mas, mesmo hoje em dia, eu não teria uma serra de bancada, mas teria uma serra circular de mão boa, de trilho. O pessoal pega umas normais, a serra circular de mão, e faz um guia. Também funciona muito bem. Se você fizer um guia bem feito ali, né? Alguns chamam de jig, outros de guia, outros de gabarito, vai funcionar muito bem. Mas as que já são projetadas para isso, com certeza funcionam melhor. Por que eu falo que eu não teria uma mesa, uma serra de bancada e teria uma dessa circular de mão com guia? A serra de bancada, ela é muito limitada no tamanho do corte que você consegue fazer. A não ser que você compre uma mega profissional, tá? A que eu tenho aqui, inclusive, é uma semi-profissional. É uma Bosch, tá? Não tô falando a marca aqui, mas não tem nada a ver com eles. É uma Bosch, mas é aquelas mesas menores. Eu não consigo cortar uma prancha inteira ali, né? De compensado, de MDF. Com a serra circular de mão, eu já consigo fazer isso, porque ela tem um guia e ela me permite alinhar aquele guia e fazer um corte, muito bom. Até porque na serra de bancada, como você está passando o material nela, você tende às vezes a dar uma entortada, tá? Então aquele corte, nesse tipo de serra de bancada, as hobbies semi-profissionais, não ficam perfeitos também. Você vai ter marcas, você vai ter que dar um ajuste na lixa. Às vezes não fica no esquadro, você tem que ser muito cauteloso, ter muita prática para já passar o material ali e ele ficar no esquadro certinho. A serra circular de mão com guia te dá um esquadro praticamente perfeito, porque ela está presa nessa guia e ali você vai fazer o corte e é só ir empurrando a máquina. O material está parado. Quando você tem uma peça muito grande, inclusive é difícil de passar na serra de bancada, mesmo que ela seja grande. É complicado, tá? Então eu iria, o próximo passo, depois da tico-tico, eu iria para uma serra circular de bancada, uma serra circular de mão, de preferência com guia, ok? E atenção, muito cuidado na hora de escolher uma máquina dessa, tá bom? Não é serra Makita que o pessoal fala, né? Uma Makita é a marca, mas comumente no Brasil é chamado de Makita, aquelas serra mármore, que é pequenininha e o pessoal adapta para cortar madeira. Não faça isso, pelo amor de Deus, tá bom? É para comprar uma para madeira. As rotações são diferentes, é tudo diferente. Então não faça isso. Eu sei que o pessoal usa muito por aí. Existe disco próprio já para essas serra mármore para cortar madeira. Eu não me arrisco. Eu acho que minha vida, meus braços, meus dedos valem mais que isso, tá? Se você não tem grana para comprar uma máquina específica, junte mais dinheiro e compre a máquina que é correta para aquela função, ok? Não tenta fazer um monte de gambiarra não, porque você está colocando a sua vida em risco, a de mais alguém que estiver por perto, ou um machucado bem forte, então não faça isso, beleza? Então repassando aqui, as 3 máquinas que eu compraria se eu fosse recomeçar tudo: uma parafusadeira, uma lixadeira e uma serra tico-tico, ok? Ficam essas outras observações aí que eu fiz no vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E vamos nessa, galera. Vamos botar a mão na massa. Não fica preso a ter um monte de máquina, não. Começa essa parada, pelo amor de Deus. Beleza? Valeu. Espero que você tenha gostado. Dá um joinha aí pra nós, que assim a gente evolui, beleza? Valeu, um abraço. Cheers.